Está gravando hoje com o Alan Pax, realizador, fundador, idealizador do CONAED, né? Já 4 congressos realizados, né, Alan? Alan, é um prazer ter você aqui com a gente. Tenho certeza que a minha audiência tem muito a aprender. Não, prazer é todo meu e quero te reconhecer por estar levando um pouquinho a nossa mensagem adiante, né? Quanto mais pessoas se envolverem nesse mercado, melhor. Todo mundo ganha com isso. Muito obrigado. Então, mais uma vez a gente sabe que o Alan é uma referência nos congressos, né? E, Alan, a gente queria saber o seguinte, como que foi o início, assim, o start para fazer o primeiro CONAED, já no 4º agora, né? Qual foi o start para idealizar o primeiro? Bom, o grande start foi o seguinte, como qualquer lição empreendedora, como qualquer bom empreendedor, o diferencial é você observar as necessidades do mercado e falar, olha, mercado, reconheci sua necessidade, está aqui um produto. O que aconteceu? Na minha história, eu já era empreendedor há 9 anos, quando eu criei o CONAED 1. E eu trabalhava da forma tradicional, eu sofria como qualquer empreendedor, porque tinha alguma coisa muito boa que eu não sabia o que era, e por não saber essa coisa muito boa, eu ficava lá literalmente vendendo almoço para comprar janta. E por que isso acontecia? Porque tinha um ponto cego, tá? Tinha uma coisa que eu não sabia. Essa coisa que eu não sabia era a importância do marketing. Afinal, o marketing traz pessoas para o seu negócio, e com isso você consegue fazer vendas e consegue financiar o seu negócio, tá? O que eu pensava era organizar a empresa da porta para dentro. Então eu imaginava, tinha que ter um bom produto, tinha que ter um bom treinamento na minha equipe, tinha que ter várias outras coisas. Só que isso tem um custo. E para você resolver esse custo, você precisa trazer gente até a sua empresa. Só que eu descobri isso anos mais tarde. E quando eu descobri anos mais tarde, por alguma sorte, eu descobri também o poder que a internet tem em fazer marketing. E a hora que eu percebi que existia esse ponto cego do marketing e que a internet tinha um poder incrível nos negócios, eu comecei a estudar igual um maluco isso. Comecei a estudar tudo quanto é especialista no Brasil e no mundo. E aí aconteceu, no começo só estudava. E aí depois comecei a aplicar. Quando eu comecei a aplicar, eu comecei a ter algum resultado. Só que daí comecei a aplicar em várias frentes ao mesmo tempo. E aí sem foco nenhum. Tá? Bom, chegou um momento que na verdade foi o Érico Rocha do Fórmula Lançamento que me orientou a ter foco. Ele falou, cara, pega uma coisa só e faz uma coisa só. Beleza? Beleza. E aí, o que eu vou fazer, né? Aí, das várias frentes, tinha uma frente que era de marketing digital mesmo, porque eu estava apaixonado por aquilo. E aí, eu tive a ousadia de contratar o Érico para uma consultoria na época. E foi uma consultoria na época de R$40 mil por 4 horas. O dinheiro que eu não tinha, isso é uma outra história, eu vou me alongar demais se eu contar essa história. Mas o fato é que se fizer a conta, se não me engano, dá R$147 ou R$157 um minuto de consultoria, 1 minuto. Toda vez que o Érico contava uma piada, eu falava, lá foi R$500, sabe? Foi bem por aí. Mas o que aconteceu? Ao fazer essa consultoria, ele me botou o foco, como eu disse antes, e também ele falou, Alan, para você, já que você gosta desse meio, se você quer construir uma autoridade nesse meio, existe uma forma de você fazer isso, que é construir no congresso. Ah, que bacana, então vou construir um congresso. Não existia no Brasil. Então, por ideia do Érico, a gente começou a construir um congresso desse nicho. E aí, eu me apaixonei, era o que faltava. Eu percebia, nossa, os empreendedores no Brasil precisam saber disso. E aí eu me apaixonei pela ideia e a coisa eu fiz rapidamente, primeiro em 6 semanas apenas, e mesmo sem saber fazer, e foi o que foi, madrugadas afora, final de semana, tudo isso, mas fizemos. Depois que fizemos, aprendemos a fazer. Aí eu já fiz outros congressos de outras pessoas, inclusive, tá? E depois eu fiz o CONAED 2, que faturou 5 vezes mais que o CONAED 1, tá? Então, algumas lições aí, né? Foco e foco extremo, né? Eu trabalhei realmente muito pesado até ele acontecer. Outra lição, sentir, ter a sensibilidade, a percepção que o mercado está precisando, entregar para o mercado o que ele precisa. Outra ensinamento dentro disso, a primeira vez ele não vai ser o ideal. Eu era uma pessoa perfeccionista, aí eu percebi que isso não leva a nada. Então eu fiz em 6 semanas um negócio que não existia no Brasil, que eu não sabia fazer, mas eu fiz.
E eu só aprendi porque eu fiz. Eu jamais teria aprendido na teoria apenas, jamais. Eu tinha que entrar em campo e fazer na prática. Então essa é uma outra lição. Muita gente enrosca e não faz. Não tem jeito. O melhor artista do mundo, o melhor músico do mundo, ele não acertou de primeira. Ele tem que ir lá e fazer do jeito que é. Porque a melhor forma de aprendizado é arregaçando as mangas e ir lá e fazer acontecer. Isso vem muito com o que a gente vinha conversando ali antes de iniciar a entrevista, né? A gente estava falando que no nosso mercado, um mês equivale a um ano em um outro mercado. E essa é a principal dica para quem está justamente começando, né? Você se prepara porque as mudanças são muito rápidas, né? Tudo em um estágio galopante que vai acontecendo, né? Então eu queria que agora você lembrasse um pouquinho lá atrás, quando você começou o processo de se comunicar com a sua audiência, como que foi para escrever os primeiros e-mail marketings e como que você entende a importância do e-mail marketing agora, né? Como que essa copy funciona? Porque o Érico te deu uma boa copy para você fazer essa assessoria com ele, né? Como que vai a copy agora para você com a sua audiência? Como que isso funciona? Muito bem, né? A copy dele tem um tipo de lançamento chamado lançamento espartano, para quem não sabe, que ele vendeu isso. As palavras do Leandro é muito importante. Um mês no nosso mercado é praticamente um ano lá fora. E o que acontece, isso significa o seguinte: a oportunidade está aí. Se você ficar enrolando, o tempo vai passando e você vai deixar a onda passar, a maré vai subir e você vai estar fora, vai estar tomando caldo dessa maré. Então não perca tempo, porque acontece o seguinte: uma vez que você tem um navio sólido, a maré subindo, você sobe junto com ela. Então não toma caldo dessa onda, não perde a oportunidade, tá? Não perde a oportunidade agora, não deixa para depois, tá? Agora, lembrando lá atrás como começou, interessante essa pergunta. Bom, começou da seguinte forma, tá? Lá vem aí a história completa. Quando eu resolvi fazer o Conaed, eu liguei para uma pessoa que havia me apresentado um marketing digital que tinha sido estagiário na minha outra empresa, uma empresa de intercâmbio. Essa pessoa, talvez muitos conheçam, é o Rafael Albertoni, hoje um grande copywriter no Brasil, certo? Mas o que aconteceu? Ele não sabia fazer também. Mas quando eu liguei para ele para me ajudar a fazer o Conaed, eu chamei ele para ser gerente de afiliado. Mas ele falou: Alan, olha, tá bom, gerente de afiliado não sei se precisa, mas tem uma coisa aqui muito bacana que eu tô vendo que ninguém tá fazendo, que é copywriting. Né? E ele tinha feito algum curso, e aí a gente, cara, tá bom, então você vai ser meu copywriter. Só que ele também não sabia. Hoje o Albertoni já vendeu alguns milhões, né? Algumas contas dele para algumas pessoas. Mas como que funcionou? Como que é a verdade, que pouca gente sabe disso, tá? Do Conaed. As copies todas, as escritas, a comunicação escrita e falado, ela foi feita a 4 mãos. Sentou eu, Albertoni tinha algumas técnicas, e eu tenho uma característica muito, que eu trabalho muito a empatia, então eu me passava muito pela pessoa que assistiria aquilo. Sim, eu sempre reforço, tenha essa sensibilidade com o seu público, sempre. E aí, então, o Albertoni extraía de mim aquilo e eu passava para ele. E assim, às vezes demorava, que até acertar o ponto e fazer copy é uma arte, assim, tem técnica, mas é uma arte, porque você tem que tirar lá a copy, a comunicação tem que tocar nas emoções da pessoa, tocar lá no fundo, né? Então, foi muito legal esse trabalho a 4 mãos. Depois disso, eu reconheci o Albertoni se tornou o melhor copywriter e eu também. Confesso que hoje eu sei algumas técnicas, mas eu não sou um copywriter de técnica, eu sou um copywriter de sensibilidade, de intuição. E ele é de técnica. Talvez eu tenha que ainda fazer um curso de copy para saber das técnicas também. Aliás, recomendo muito. E o que é legal é isso da escrita, de copywriting e no nosso mercado. As pessoas têm a tendência de querer falar com todo mundo ao mesmo tempo e não fala com ninguém, tá? Eu vejo muitas vezes acontecer isso. A pessoa tem um produto que serve para qualquer pessoa. Serve para qualquer pessoa. Mas se você querer falar, eu tenho um produto de emagrecimento, serve para qualquer pessoa, serve. Mas falar com uma menina de 18 anos é muito diferente de falar com um homem de 50 anos. O vocabulário é diferente. Como que você vai falar uma coisa que é genérica para todo mundo? Não tem jeito, você tem que mirar no público-alvo e falar com aquele público-alvo, tá? E
um bom copyright, uma boa escrita, leva tudo isso em consideração. Você tem que saber com quem está falando e descobrir quais são as dores emocionais dessa pessoa e tudo mais. Então foi assim que aconteceu. Muito exercício de empatia e aplicando técnicas que dão um resultado de copy. É assim a nossa história, é assim que a gente começou. Alan, muito obrigada. A gente super agradece. Eu tenho certeza que foi muito útil, que a minha audiência está amando. E se a gente pudesse, a gente ficava aqui a tarde inteira conversando, porque falar de copy é apaixonante, pelo menos para mim, né? Não posso negar. E a gente está num evento, então assim, não vou ficar te prendendo muito aqui, mas te agradeço muito você ter vindo conversar comigo, tá? Imagina, de novo eu te reconheço pelo fato de você estar levando à frente isso. E hoje é uma oportunidade realmente muito grande. Essa parte de copy é realmente muito grande. Estamos apenas começando no Brasil e é uma profissão, não sei se chama de profissão, como chamo isso, mas tem muito futuro aqui e é uma coisa que faz muito impacto. Porque é o seguinte, se as pessoas têm algo bom que causa diferença para outras pessoas, é justo que através de uma boa comunicação essas pessoas se convençam a consumir aquele produto, aquele serviço que vai causar algo melhor na vida de outras pessoas. Então é justo isso, por isso que eu sou apaixonado por isso e realmente ficaria conversando isso a tarde toda, né, porque vale muito a pena comentar sobre isso, da importância disso tudo. Obrigado. Muito obrigada, Alan. Pessoal, essa foi a entrevista que a gente fez aqui com o Alan Pax, tá? E continuem seguindo o Alan, porque tem muito conteúdo para passar para vocês, com certeza. É só buscar. Sempre tem alguma coisa nova que o Alan tá passando, tá bom? Muito obrigada e boas copies.